irmãos e minhas irmãs, nós temos agora, não é, todas as quintas-feiras, a partir de hoje, nós estaremos ministrando sobre evangelismo e nós estávamos orando e conversando a respeito daquilo que o Senhor tem tratado para trazermos mesmo para nós como igreja, não é? Sabe de uma coisa? A espinha dorsal da nossa doutrina em foco está como se fosse um grande treinamento prático para o nosso dia a dia. Aleluia! Eu estou muito feliz, eu estou muito animada, a expectativa está lá em cima, amém? Aleluia! Então a nossa doutrina em foco hoje, para vocês que não me viram, talvez, eu sou a irmã Marta, tá? No Rema eu sou a tia Martinha, também às vezes aqui o pessoal me chama de tia Martinha, mas glória a Deus, porque estamos reunidos hoje, não é? Já parou para pensar no privilégio que nós temos tido? Nós recebemos um alimento farto, sólido, a respeito dos fundamentos da fé. Uau! Sobre cura. Uau! Qual foi o outro? Manifestações do Espírito, irmão. Olha isso. Para quê? Para que nós culminássemos agora em tudo aquilo que o Senhor fez por meio de Cristo Jesus e nos capacitou para nós estarmos lá fora, indo por onde formos, alcançando vidas, alcançando pessoas, trazendo essas pessoas ao conhecimento da nova vida, da nova realidade que só há em Cristo Jesus. Amém? Aleluia! Fique ligadinho, abra o seu coração, abra o seu entendimento para que você possa receber. E hoje, irmãos, a ministração hoje, Doutrina em Foco, o título, não é, da nossa Doutrina em Foco hoje, o subtítulo do evangelismo é Lidando com a Comissão, ou com o comissionamento de Jesus Cristo no nosso dia a dia. Ou seja, o evangelismo no nosso dia a dia, nosso, de quem nasceu de novo, nosso, cristãos, nós, crentes, aqueles que cremos na palavra de Deus e que nascemos de novo, amém? No último domingo que eu ministrei, eu fui inspirada pelo Senhor para falar a respeito do Ministério da Reconciliação. E nós entendemos e aprendemos pela palavra de Deus que o Ministério da Reconciliação é o ministério que cabe a todo aquele que nasceu de novo. Se nós nascemos de novo, já temos um propósito, não é? A motivação deve se alinhar à motivação do coração de Deus, como nós vimos, por vidas, para que esse ministério, que é o primeiro ministério de todo aquele que nasceu de novo, possa estar evidente, possa prosperar, possa avançar, e nós não vamos retroceder naquilo que temos aprendido. Amém? E aí, um primeiro versículo que eu citei no último domingo que eu ministrei sobre o Ministério da Reconciliação, foi Provérbios 3, no versículo 27. Por que nós falamos sobre isso? Porque o Senhor trouxe ao meu coração a respeito de nós fazermos, irmãos, aquilo que nós temos para fazer como propósito de Deus. Aquilo que Deus nos dá para fazer, nós temos que fazer. Amém? E aí, Provérbios capítulo 3, o verso 27 diz: não te furtes, presta atenção nas palavras desse versículo. Não te furtes é a mesma coisa que dizer o quê? Não roube de você mesmo. Não tire de você mesmo a oportunidade. Então, não te furtes de fazer ou a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Irmãos, quando nós nascemos de novo, como nós vimos naquele domingo, a nossa natureza é mudada e agora a natureza que nós temos, não estou falando nem apenas de sabermos que agora a nossa natureza não é de pecado, mas de justiça de Deus, mas o que eu quero dizer é que a nossa natureza, agora nós somos coparticipantes da natureza de Deus, não é? É de fato, Deus nos identifica por meio de Cristo Jesus, então aquilo que Ele fazia aqui, agora somos nós quem temos a natureza de fazer. Somos nós quem damos a continuidade a tudo que Jesus Cristo começou, iniciou a fazer. Somos nós colaboradores de Deus, irmãos. A seara está aí, não é? Os campos estão floridos, chegou o tempo, aliás, já até tinha passado o tempo. Nós já deveríamos estar evangelizando, não é? Há bastante tempo. Agora, veja que o versículo fala que nós não devemos mais roubar de nós mesmos a oportunidade extraordinária
de fazer aquilo que foi dado a nós, a instrução para fazer. E não apenas isso. Nós não podemos dizer, eu não tenho a habilidade, eu não tenho a capacidade, eu não tenho como fazer. Porque a palavra de Deus diz que está nas nossas mãos, foi dado a nós o poder, estamos revestidos de poder. Há em nós a nova natureza, há em nós o amor, há em nós, da parte de Deus, graça, capacitando a nossa vida a obedecer. Fé nós temos para obedecer todas as ordens, e o poder de Deus está na nossa vida e sobre a nossa vida para nós realizarmos a grande comissão. Então nós não podemos nos eximir da instrução de Deus dizendo que não temos capacidade, porque quem nos capacitou é Deus, e Ele habita em nós e reveste a nossa vida de poder. Amém? E se nós pudéssemos, de alguma forma, não é? Se alguém parar e imaginar onde no Novo Testamento, porque nós lemos agora, acabamos de ler um texto que ainda está no Antigo Testamento, em Provérbios, mas e no Novo Testamento? Vocês lembram de Efésios? Efésios, no capítulo 5, a partir do verso 16, o que nós vemos é praticamente a mesma coisa sendo instruída a nós. Diz lá, eu vou ler na Nova Tradução na Linguagem de hoje, ok? Diz lá, no verso 16 de Efésios 5, os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer de vocês, ou quer que vocês façam, e não se embriaguem com o vinho, com a bebida, porque a bebida e o vinho vai levar vocês à desgraça, mas enchei-vos do Espírito. Para aí. Eu sei que nós vemos esse texto e entendemos apenas como bebidas alcoólicas, não é? Eu gosto também da versão que fala de estarmos embriagados, porque o vinho embriaga, embota os sentidos, tira de nós a maneira de ver as coisas de forma aperfeiçoada. Irmãos, nós temos a mente de Cristo. Hoje nós temos da parte de Deus uma habilidade sobrenatural de entender a instrução do Senhor e fé para obedecê-las. Aleluia! Diga aleluia! Eu vou ajudar você, aprendi com meu pastor, vou ajudar você. Você vai sair daqui tinindo, sabendo que é você, hoje, que está habilitado sobrenaturalmente, capacitado sobrenaturalmente para evangelizar, para pregar as boas novas, para reconciliar os homens, os seres humanos que não conhecem ainda, não é, a vida que há em Deus com esse Deus maravilhoso. Porque desde a queda, o sistema do mundo vem tentando tirar do ser humano o conhecimento do Espírito, que é exatamente o lugar onde nós temos a conexão primordial com Deus. Então o mundo vem dizendo às pessoas, não é? O sistema do mundo, aquele que influencia o sistema do mundo, vem dizendo a todo ser humano que ele tem que viver do jeito que ele quiser. Da maneira que ele pensar, que ele achar, ele tem que viver para satisfazer os desejos da carne e da alma dele. Mas não diz a esse ser humano que ele tem um espírito que precisa se entender como ser principal. E é aí que o ser humano se identifica ou compreende a sua identidade real só em Deus. O que o sistema tem tentado fazer é manter esse ser humano numa escuridão, numa cegueira, e isso Satanás faz muito bem, dando ao ser humano todo tipo de situações e coisas que vão mexer na sua alma, no seu entendimento, nos seus pensamentos, nos seus desejos, no seu corpo físico, quando na verdade nós sabemos que precisamos de justiça e precisamos nascer de novo e precisamos entender que o nosso Deus e Pai, Criador, é bom demais, porque Ele tirou o próprio coração e entregou por nós. Ele nos deu Jesus, Ele nos deu o único Filho, não é? Agora, o que nós vamos ver daqui para frente é a respeito exatamente dessa missão que nós temos. Falamos dessa comissão, não é? Ainda lá em 2 Coríntios, capítulo 5, pode colocar lá a partir do versículo 17,
E eu só quero concluir a respeito da embriaguez aqui. Irmãos, o que acontece é que o ser humano está sendo instruído pelo sistema a viver embriagado com todas as coisas que satisfazem os seus pensamentos, as suas vontades e os seus desejos. Muitas vezes as pessoas vão dizer, não, mas eu nunca me embriaguei com vinho. Mas quantas vezes nós nos embriagamos com outras coisas? Quantas vezes nos determinamos ou andamos obstinadamente, não querendo abrir mão de pensamentos naturais que não nos levariam a lugar nenhum, a não ser para o inferno? Até que nós decidimos viver, não é? Nos encher do Espírito de Deus, como? Recebendo da vida que só há em Deus por meio do novo nascimento, para que aí, nessa nova natureza, nós entendêssemos quem somos, o que temos, o que podemos, mas qual o propósito da nossa existência. Todo poder, toda prosperidade, toda saúde, toda força, todo ânimo, não é só para nós. É para que nós demonstremos Deus àqueles que não o conhecem, que estão em trevas. E aí eu vou lembrar para você lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, que aquele que está em Cristo, ou seja, que nasceu de novo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, a natureza velha já passou, eis que tudo se fez novo. Aleluia! Só que aí no verso 18, você vai seguir aí comigo, nós vamos ver que está escrito, e tudo isso provém de Deus. Que tudo isso não é tudo como as pessoas falam, não, tudo que está no mundo vem de Deus, não. Ele criou todas as coisas, mas coisas foram deturpadas pela queda. Então não é tudo que está no mundo que veio de Deus. O que ele está falando do tudo aqui, tudo isto provém de Deus, é a respeito do que ele fala sobre a nova natureza, sobre o novo nascimento, não é sobre a identificação, no versículo 14 desse mesmo texto aí, no contexto ele vai dizendo da identificação e substituição, até que nós chegamos aí no entendimento de que nós nascemos de novo para um propósito. Onde seremos e encontraremos a comissão, a instrução, a missão de todo cristão. Diz aí, então tudo isso que aconteceu com você, na sua nova natureza, nessa nova realidade em Cristo Jesus, é exatamente porque Ele nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo Jesus, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, aí ele vai explicar o que é o ministério da reconciliação. Ele diz, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós, ou deu a nós, eu gosto da versão que diz, e confiou a nós a palavra, da reconciliação. Deus confiou a você e a mim a palavra da salvação, a palavra que liberta, a palavra que ilumina, a palavra que esclarece, que transforma, que cura, que sara, que salva. Ele confiou a nós por causa da nova natureza. Porque agora Ele nos identifica em Cristo, continuadores da obra, do propósito de ampliarmos o reino, de trazermos salvação ao conhecimento de que há luz e não apenas trevas, que o mundo precisa saber. Aleluia! De sorte, diz aí o versículo 20, que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus, por nós, irmãos, pensa isso. Uau! Uau! Vamos nos limpar. Aleluia! Deus, através de nós, traz esse rogo. É o coração dele, irmãos, ele tirou o próprio coração por nós. Jesus é o coração de Deus dado por nós. Aleluia! Aleluia! O amor incondicional. Aleluia!
rogando, ou seja, estava como embaixadores da parte de Cristo, como se Deus, por nós ou por intermédio de nós, rogasse. E rogamo-vos, pois, então, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aleluia. Irmãos, para quem é esse texto? Estou falando hoje, ao longo dessas quintas-feiras, você vai ver coisas bem práticas. Para você não ficar imaginando que é para o evangelista, é para o grupo de missões, é para isso. Não, é para nós. Como sou eu que estou pregando, eu vou dizer para você. Eu preciso fazer também? Claro. É o propósito da vida de todo aquele que nasceu de novo. Mas para quem é esse texto? Para quem está escrito? Para quem é a mensagem? Para a igreja? Quem é a igreja? Diga, eu sou a igreja. Aleluia. Então é a igreja, irmãos, que está comissionada a uma ordem, uma instrução, não é? A respeito de evangelizar. E o evangelizar no sentido de pregar as boas novas da salvação, amém? O evangelho da salvação, a reconciliação das pessoas que não conhecem aquilo que nós vivemos. Hoje, como nós estamos reconciliados com Deus, há em nós o poder para lançar sobre eles a semente. Amém. Aleluia. Aleluia. Mas eu não sei o que fazer. Não se preocupe, obedeça apenas. Porque quem convence o ser humano é o Espírito Santo. Amém? Então quem é que vai evangelizar? Quem não é? Quem deve evangelizar? Eu e você. Toda pessoa que nasceu de novo. Todo mundo que nasceu de novo, como nós lemos no texto de 2 Coríntios. Nasceu de novo, é nova criatura. O seu ministério, o propósito da sua e da minha vida é reconciliar as pessoas com Deus. E não é se quiser. É uma obrigação. Diga, é uma obrigação cristã. Pode dizer sem medo, porque é mesmo. Mas eu não quero. Aí você já nem está dizendo que não quer para mim, está dizendo que não quer para Deus. Aleluia. Amém? E isso não é para trazer condenação para a sua vida, é para que nós possamos ver ao longo dessas quintas-feiras o quanto Deus investiu poder, o quanto Ele confiou a nós aquilo que os anjos queriam fazer, tanta gente queria fazer, mas somos nós, irmãos. Aleluia! Lá em Marcos, no capítulo 16, a partir do verso 15, agora guarda isso, tá? Uma obrigação cristã. É minha obrigação cristã. É minha obrigação. Você não tem obrigações no seu dia a dia? Vamos lá. Então, Marcos capítulo 16, a partir do verso 15 diz, e aqui é Jesus, não é? Falando, diz lá, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer, não é? Será condenado. A gente não vai pormenorizar isso hoje. Esse texto aqui é riquíssimo, mas nós precisamos entender que indo. Mas é só porque eu vou? Não, irmão, é pelo contrário. É porque você conhece o propósito, que por onde você for, você vai reconciliar, trazer a palavra da salvação para todo aquele por quem você puder passar. Amém? Mateus 28, 18, a mesma situação acontece. Nós entendemos que Jesus está ressurreto nesse texto aqui e deixa as últimas principais instruções e diz, a mim foi dado todo o poder no céu e na terra. E aí ele fala, portanto, vão e façam discípulos. E o vão é por onde vocês forem. E ele vai dizer, desde Jerusalém, não é? Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, é indo por onde você quer, é indo na padaria, é pegando o ônibus para ir trabalhar, é voltando do trabalho, é indo passear. Porque quantas vezes a gente sai de férias e acha que está de férias de Deus, não é mesmo? Mas é indo. Os apóstolos, Jesus era indo, ele estava indo. Não é? A situação onde Pedro e João encontram aquele homem na porta do templo, chamada Formosa, aquele que era colocado ali para esmolar, ele não estava indo por causa daquele homem, ele estava indo adorar, ele estava indo. É para onde nós estivermos indo ou aonde nós estivermos indo. Então nós sabemos que a nós também foi dado poder e autoridade. Lembra de Lucas 10? No versículo 19, eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Ali ele está falando de todo o poder do inimigo, não é?
para que nós pudéssemos ir e fazer exatamente aquilo que nós temos que fazer, cumprir o propósito com autoridade, com poder, o propósito. Aleluia! Nosso propósito não é ganhar dinheiro, mas a herança faz com que nós possamos ter recursos para fazer a obra. Aleluia! Amém? Eita glória! Então a gente vai estar tratando o quê, irmão? Só com o grupo de missões aqui? Não. Ah, então tá. Então é quando eu for escalado, eu for chamado aí para sair numa expedição evangelística, né? Ou então no domingo, quando o grupo de missões, vou aproveitar e vou me unir, pode se unir ao grupo de missões da igreja para evangelizar os domingos antes dos cultos, não é isso? Mas não, a nossa missão, a comissão que nós temos é do dia a dia de reconciliar ou reconciliar o ser humano com Deus por onde quer que nós estejamos indo. Se você mora numa rua, você tem a sua rua inteira para reconciliar com Deus. Mas tem vizinho que eu não gosto. Então, Samaria era um lugar que os judeus não podiam passar, não queriam passar, não gostavam de passar. Mas por lá tem que ir também. Ah, mas e se ele virar a cara para mim? Ok, você obedece e é o Espírito Santo que vai convencer. Ele vai aceitar ser convencido ou não. A nossa parte é fazer. Lembra de Jonas, quando foi mandado a Nínive? Ele tinha a ojeriza pelos ninivitas, né? Eu também teria. Um povo horrível, povo monstruoso. Porque cortava a cabeça de todo mundo, vivia atacando o povo. Eu também não ia querer. Mas eu não querer, você não querer, não muda o propósito, o plano, ou o desejo, ou a missão que Deus deu para nós. Porque não mudou a missão de Jonas, porque ele não queria. Não quero, porque aquele povo é ruim. E o Senhor falou o quê? Nada, vai. Ele não mudou. Ele não mudou a maneira de pensar, ele não mudou a instrução, ele não mudou a ordem. É ir, vai lá. Até que ele foi. Então, a quem eu devo abordar? Como é que eu faço? Eu estou na rua todo dia. A quem que eu abordo? Como é que eu sei a quem abordar? É só na rua? É na escola? Irmãos, então, eu vou te ajudar mostrando 3 alvos principais do evangelismo para todo aquele que nasceu de novo. Não estamos falando do ministério do evangelista, estou falando de você. Diga, está falando comigo? E nem sou eu sou só o canal. Quem está hoje compartilhando, não é? Daquilo que é necessário para nós, como propósito, viver, é o próprio Deus através da palavra dele. Então, um dos alvos, não é, do evangelismo é exatamente salvar os que estão perdidos. Ah, mas quem é que está perdido? Os desenganados, os extraviados, os arruinados. Quem não conhece Deus, aquele que não é nascido de novo, é esse que está perdido. Está no mundo, está sem Deus, está perdido. E nós temos poder para alcançar essas pessoas. A semente da vida está conosco. Amém? Aleluia! Também é um alvo do evangelismo através de nós, eu e você, corpo de Cristo, eu e você que nascemos de novo, restaurar aqueles que por algum motivo se desviaram. Ah, fala sério, é isso mesmo. Evangelismo também toca a vida das pessoas que por algum motivo se desviaram. Não é para a gente viver dizendo que eles são rebeldes. Cada um sabe como foi afetado de alguma maneira. Se Deus, irmãos, não abriu mão do pecador, você acha que ele vai abrir mão do filho dele? Por algum motivo? Então os nossos olhos têm que olhar exatamente como o texto de 2 Coríntios 5 diz, que antes a gente olhava as pessoas apenas assim, a figura. Agora nós olhamos exatamente o coração, o interior, ou espiritualmente aquilo que está acontecendo com ela. Então nós vamos tratar os desviados com o mesmo amor que trataríamos aqueles que não conhecem a Jesus. Aí nós chegamos o terceiro alvo do evangelismo, que é a edificação dos próprios crentes. Porque quando nós evangelizamos, as pessoas que são evangelizadas não podem ficar largadas à própria sorte.
E além disso, existem pessoas dentro da igreja que precisam ser edificados, precisam ouvir as boas novas da salvação e não mais a condenação. Elas precisam ser instruídas como são instruídas quando se reúnem, não é? Quando congregam para receber da palavra de Deus. Alguns muito novos na fé precisam aprender as coisas básicas da própria palavra de Deus. Não é assim que Mateus 28:18 diz, quando ele diz: recebi todo o poder no céu e na terra, e de fazer discípulos, e de fazer discípulos. A pessoa nasceu de novo, aquela alma, não é? Aquela pessoa foi salva, então ela precisa agora ser discipulada. Amém? E aí a gente ouve, irmão, tanta coisa, não é? A respeito, principalmente dessas grandes cruzadas. Agora a internet mostra para nós aqueles milhões de pessoas ouvindo a palavra, e às vezes 900 mil pessoas, 1 milhão de pessoas aceitando Jesus como Senhor da vida dele. Aquelas multidões, irmão. Mas eu não fui chamado para isso. Tá, eu também não. Mas também não é disso que a gente está falando aqui hoje. Essas grandes campanhas, essas grandes cruzadas, de fato, são instrução de Deus para homens específicos, para pessoas específicas, num chamado específico. Nós estamos falando do evangelismo, não é? Que nós, como aqueles que nasceram de novo, vão dar àqueles que não conhecem ao Senhor a chance, a oportunidade de conhecer que há algo novo para ser vivido. Há uma nova vida que só existe em Cristo Jesus. Somos nós que empregamos as boas novas. E sim, essa é a comissão dada à igreja: evangelizar, reconciliar as pessoas com Deus, trazer pelas boas novas o entendimento de que Deus não é mau, de que Deus não tem raiva do ser humano. E aí, da mesma forma, nós vamos entender 2 tipos de evangelismo que eu e você podemos fazer. Segundo a palavra. Um deles é o evangelismo individual. Não estou falando do evangelismo. A gente vai falar sobre 2 tipos. O que a gente está trazendo para você e para nós mesmos? A consciência de que eu, como igreja, eu como aquele que nasceu de novo, eu tenho a responsabilidade de cumprir o meu propósito. Amém? Existem os dias onde aqueles que querem se achegar ao evangelismo feito pela Secretaria de Missões é muito bem-vindo sempre, mas nós estamos falando da nossa vida, do nosso dia a dia, como cristãos, como aquele que nasceu de novo e está e deve executar o ministério da reconciliação. Amém? Então, dessa forma, 2 tipos de evangelismo nós vivemos. Cada um de nós deve viver, deve apresentar como serviço obrigatório a Deus. Você não tem obrigações diárias? Aleluia! Um deles é o evangelismo individual. Eu, você. Não estou falando da gente como igreja. Nós, como participantes, como parte da igreja, cada um de nós deve tratar, não é? De reconciliar as pessoas por quem nós passamos, trazendo ou tratando a respeito das boas novas com elas, como evangelismo de forma pessoal, individual. Mas não tem que ir de 2 em 2. Eu não estou falando do ministério ou do chamado, estou falando daquilo que nós, como aqueles que nasceram de novo, temos que viver o propósito para o qual Jesus nos fez, não é? Ou nele fomos feitos nova criação. Porque sim, Jesus não pregou para multidões? Pregou para multidões. Mas ele também pregou para Nicodemos, aquele mestre da lei. E ele estava sozinho. Estava ele, Nicodemos chegou, sorrateiro, escondido, e ele pregou para Nicodemos. O que ele pregou para Nicodemos? O novo nascimento, a nova realidade. Em relação àquela mulher lá no poço, ela estava sozinha. Estava ele e ela naquela situação do poço de água lá. E o que ele pregou para a mulher samaritana? A água que tem aí, eu tenho uma que se você beber, em você será realizado, será feita uma fonte de vida eterna. Ele estava falando para ela do novo nascimento. Aleluia! Nós vemos aí Zaqueu. Mas lá ele não estava tão sozinho assim. Então, mas ele pregou exatamente para Zaqueu. Ainda que tivessem pessoas ao redor dele, então a gente vai estar andando na rua e muitas vezes o Senhor vai nos instruir pelo Espírito. Fala para aquele.
Então Zaqueu estava lá, ele chamou Zaqueu e ele falou o quê? Você precisa se arrepender dos seus maus caminhos. Amém? É o evangelismo individual. A mulher cananeia, mas não estava sozinho. Não, ele estava no almoço. Quem sabe você vai ser chamado para um almoço em família e ali vão existir pessoas que vão precisar ouvir as boas novas da salvação. Porque aquela mulher ouviu falar de fé e foi alcançada por algo que ela buscou naquele que tinha as boas novas. Pessoas vão buscar em nós as boas novas, irmãos. A respeito do jovem rico, Jesus estava indo e ele se encontrou com Jesus. E no caminho, indo fazer o que Jesus estava indo fazer, ele de fato trouxe à vida daquele jovem o entendimento de que a avareza poderia levá-lo a não viver a salvação. Então nós podemos viver no nosso dia a dia, com as pessoas ou por cada pessoa por quem nós passarmos, esse momento de pregar as boas novas, de dizer a ela que ela tem uma escolha diferente de viver somente pelo que ela quer, somente pelo que ela deseja, somente pelo que ela quer sentir. Existe uma nova vida para ser vivida. Aí tá, tem esse evangelismo pessoal ou individual. Qual é o outro? Então, a respeito do evangelismo em massa. Mas você não falou que a gente nem ia falar das grandes multidões? Então, mas todos os domingos, todas as quintas, quando nós nos reunimos aqui, no final do culto, você vai ouvir algo muito importante, que são os avisos. É aviso ainda? Ou é informativo? Aí você vai ter uma parte importante do informativo, que é falando a respeito das nossas mídias sociais. Você sabe que o cristão não usa a mídia social para falar bobagem? Nem para postar foto de biquíni, de não sei o quê. Não. Irmãos, é um instrumento poderosíssimo, é uma ferramenta poderosíssima. Nós temos recebido palavras do céu, do trono nesse lugar. Todo culto praticamente tem sido um culto onde uma conferência acontece. Use as suas mídias sociais para dar a outras pessoas a oportunidade de serem alcançadas pela palavra de Deus. Coloque lá nas suas mídias sociais, coloque no status do Instagram, do Facebook, qual a mídia social que você tem. Pega da mídia da igreja aquilo que de Deus tem chegado para nós e tem transformado a nossa vida na vida que Deus de fato nos chamou para viver. E faça isso. Passe isso para outras pessoas, passe as ministrações para pessoas conhecidas. Existem meios onde nós podemos alcançar um número muito maior de pessoas do que aquele que, por enquanto, nós temos aqui. Nós temos sido instruídos a isso. Graças a Deus, o nosso casal pastoral é bem antenado quanto à mídia. Eu não sabia, mas eu estou aprendendo com eles. Vou perguntando que eu não sei como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo. E a gente vai alcançando, irmãos, o maior número de pessoas possível. Mas eu tenho vergonha. Eu acabei de dizer que não precisa ser você, botar o seu rosto lá. Pega a ministração. A última ministração que eu vi, acabei de ouvir esse... Meu Deus, nem posso falar porque é o tempo aqui. A gente teve tempo aqui. Mas ouça... Todas as ministrações que nós tivemos aqui de novo, e de novo, e de novo. Agora não fica só para você, passa essas ministrações para frente, faça um grupo, não é, de transmissão e manda para todo mundo, irmãos. Se na sua lista de transmissão tiverem 100 pessoas e 30, 40 forem alcançadas, essas 30 e 40 também vão alcançar outras. Esse é um evangelismo em massa. Coloque lá versículos bíblicos, mostre o que Deus tem feito na sua vida, na vida da sua família, a transformação que tem acontecido, para que as pessoas saibam que Deus é Deus e que Jesus Cristo salva, transforma, cura, liberta. Porque uma só palavra vinda de Deus, irmãos, muda toda a nossa história. Amém? Aleluia! E aí o último tópico, se eu puder dizer assim, da nossa noite, é a respeito de falarmos sobre influência. E aí nós temos que falar sobre isso, porque quando nós estamos evangelizando, é algo que vai ser tratado diretamente
ou vai estar alinhado diretamente com o evangelismo no nosso dia a dia. Por quê? Porque vai ter momentos, irmãos, em que vai ser fácil pregar a palavra de Deus com palavras. As pessoas vão estar acessíveis, vão aceitar e vão buscar. E até livremente você vai poder pregar. Mas vai haver outros momentos em que nós não vamos poder nem falar. E aí, de fato, existe duas maneiras da igreja viver ou demonstrar. Eu prefiro viver influência, sendo eu e você influência, ou sendo nós influenciados. Quem somos nós? A pergunta é essa. Qual é o poder da influência da sua vida num evangelismo individual ou em massa? E a minha também. Qual o poder da influência que eu tenho hoje? Qual tem sido, irmãos, a influência da nossa vida sobre outras pessoas? E quando eu falo da nossa vida, eu estou falando da nossa vida cristã. Estou falando da nossa vida a partir do momento que aceitamos a Jesus e dizemos que estamos vivendo numa nova realidade. Amém? Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Mateus 5, verso 13 diz: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sob um monte. Ou tem também a continuação fala da lamparina. Não dá para pegar a lamparina que está acesa e colocar debaixo de lugar nenhum para tentar esconder. Luz é luz, irmão. E ela vai brilhar. Ela vai estar visível, precisa estar visível. Irmãos, nós somos aqueles que damos e precisamos dar sabor, gosto à vida das pessoas. Porque é isso que o sal faz. O sal dá gosto. Porque a comida pode ser saborosa, né? No caso de tempero. Mas sabe que se não colocar o sal, ela ainda assim não tem gosto? Ela pode ter sabor, um cheiro muito bom. Mas o gosto vem pelo sal. E aí não interessa se a pessoa vai gostar ou não gostar. O importante é que, não é possível, nós sendo agora representantes legais, não é? De Deus na terra, por meio de sermos a continuidade ou darmos continuidade à obra de Cristo Jesus, ainda que o sal, irmão, seja para a pessoa dizer... A gente tem que mudar alguma coisa na vida da pessoa. Você tem que chegar perto das pessoas e elas têm que ver ou chegar nelas alguma influência que mude alguma coisa nelas. Elas não podem sair de perto de nós da mesma forma que elas chegaram ou que nós chegamos a elas. Não dá para ser assim, não pode ser assim. Jesus chegava perto das pessoas ou as pessoas procuravam a Jesus e saíam diferentes. Podiam vir da maneira que estavam, ele encontrava a pessoa, ele encontrou morto e mudou o morto em vivo. Ele encontrou aquele que estava transtornado, não é? Endemoniado e colocou aquele são. Encontrou pessoas também que desdenharam, mas não foram muitas. Não são a maioria, irmãos. Nós temos que parar de pensar que a maioria vai estar contra nós. Ei, Deus é em nós, por nós e através de nós. Nós precisamos apenas obedecer. Você é a luz, irmãos. Nós sabemos que para que eles saiam das trevas, eles precisam ver a luz. Você é a luz. Eles precisam nos ver, eles precisam nos ouvir. Portanto, precisamos ter muito cuidado com a fama que tem sido distribuída de nós. Ah, mas eu não tenho nada a ver com o que fulano acha. Nós temos. Temos sim. Porque a fama de Jesus precedia a chegada dele e as pessoas desejavam a chegada dele. Porque a mensagem, inclusive a mensagem que você vai pregar, ela pode ser contaminada e não alcançar. Ah, porque a palavra de Deus ficou menos poderosa? Não. Mas da maneira... Lembra que Jesus entrou em um determinado lugar e diz, na cidade dele, e ali nem era por causa da má fama, mas por conta da fama que aqueles que o conheciam
tinham dele, não receberam dele. Lá em Marcos diz que o profeta, não existe profeta sem honra a não ser no próprio lugar, na própria casa. Poucos ali receberam. Agora, fora dali, irmãos, a fama dele, da parte de Deus, crescia. E ninguém achava nele injustiça alguma. Ninguém achava nele defeito algum. Ninguém achava nele meios para que pudessem prendê-lo, para que pudessem paralisar a palavra da vida. Nós precisamos tomar cuidado com essa palavra que foi confiada a nós, guardar essa palavra, guardar a nossa fé, guardar a nossa vida, guardar a nossa maneira de falar, guardar a nossa maneira de agir, aí fora principalmente, irmãos. A gente não vai se vestir como crente só na igreja ou só para vir para a igreja. Nós somos crentes, nós somos cristãos em todos os lugares que nós vamos. Muitas vezes é possível, muitas vezes não, mas algumas vezes pode ser que até a nossa conduta impeça de que quando nós vamos falar alguma coisa, a palavra seja rejeitada. Não por causa da palavra, mas por nossa causa. Então, o que a palavra de Deus diz que nós devemos nos consertar uns com os outros, se alguém tem algo contra nós, continua real. Ah, mas se a pessoa não quiser? Aí é outra história. Mas da nossa parte, nós temos que ser achados íntegros. Amém? Por quê? Porque sabe que existem pessoas que nunca vão ler a Bíblia. Nem a de papel, nem no celular, nem nenhuma mídia. Não tem. A única Bíblia que eles vão ler é você. A palavra de Deus diz que nós somos cartas vivas e devemos andar como cartas vivas. Porque algumas vezes você vai poder pregar, falar com facilidade. Outras vezes você não vai poder falar. Então eles vão olhar para você e vão ver, vão reconhecer em nós Cristo Jesus. Amém? Que nós possamos ser de fato essa carta viva. Que nós possamos manter, não é, a nossa vida tão alinhada, não vivendo mais de qualquer jeito. Que nós possamos atrair as pessoas para a palavra de Deus. Para que as pessoas possam querer a novidade de vida que nós temos. Nós vemos que em Efésios, Colossenses, Coríntios, ali vai mostrar que nós devemos mudar. Nasceu de novo, nós precisamos também mudar a nossa maneira antiga de viver, vivendo de uma nova maneira. Em Efésios, principalmente, diz que nós temos que nos desvestir, não é, do ser humano antigo e nos revestirmos de Cristo com um propósito. Qual o propósito? O maior propósito, poder alcançar, reconciliar os seres humanos que não conhecem Deus com Ele. Ministério da Reconciliação, como nós vimos, o seu significado é que Deus estava, por meio de Cristo Jesus, reconciliando consigo mesmo o mundo. E agora? Agora, como ele fazia isso? Não imputando às pessoas os pecados dele. Lá fora, irmãos, as pessoas já estão acostumadas a se sentirem condenadas demais, porque o ser humano, ele vive a consciência de culpa e de condenação. Por isso que ele está sempre tentando jogar a culpa em alguém, em alguma situação, em alguma circunstância, porque o peso da culpa faz com que a pessoa queira se livrar dela mesmo. É a busca pela justiça que eles nem sabem que estão buscando. Cabe a nós, então, irmãos, sermos aqueles por meio do qual eles vão ouvir. Sabe, eles não sabem, lá fora, eles não sabem muitas vezes que existe um Deus que entregou o seu bem mais precioso por amor a eles. Muitas vezes lá fora, eles não vão saber disso. E eu quero lembrar vocês que, tendo eles ouvido a mensagem da condenação, e agora a maioria pensa que Deus está assentado no céu, né, lá no trono, arquitetando castigo. Quem ele vai jogar no inferno? As catástrofes, as doenças, as penas. Ei, eles precisam saber que o autor de todas essas coisas, do sofrimento, não é o autor da vida. Deus é o autor da vida, Deus é o autor da cura, Ele é o autor da liberdade, da provisão, do amor, da proteção, da salvação. Queridos, agora esse é o querer de Deus para o ser humano. Que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O preço foi pago. O justo sacrifício não foi
pago por mim, por você, por todos aqueles que decidirem acreditar. E o que eles precisam é ouvir essa verdade. Por isso, hoje nós entendemos que essa obrigação ou responsabilidade é através de você e de mim que eles vão alcançar o entendimento e o conhecimento. Então, evangelizar é uma obrigação. Diga, evangelizar é minha obrigação. Fala com vontade. Evangelizar é minha obrigação diária. Eita glória! Então, no nosso dia a dia, nós temos as nossas obrigações diárias, não é? Seja ir trabalhar, fazer... Em todas as nossas obrigações, nós temos metas e resultados, não temos? É assim que nós sabemos. Então, vamos, não pensa só em trazer pessoas para a igreja. Elas virão. Está estabelecido. Pensa que você vai dar a elas a oportunidade, é só olhar os textos, irmãos, a oportunidade de escolher a vida ao invés da morte. Está com você. Sejamos nós essa carta viva. Nós precisamos trazer gosto para a vida das pessoas, esse gostinho de Deus. Eu quero Deus, é isso que elas precisam. Como igreja local, para encerrar, eu vou apresentar vocês para essa semana. A cara do povo, já sabe, não? Ih, meu Deus, lá vem ela. Aleluia, glória a Deus. Eu vou apresentar um desafio para essa semana. Glória a Deus. Até a próxima quinta. Semana de doutrina em doutrina, ok? Aleluia. Nessa igreja local, nós vamos então, eu vou propor a você. Você vai entrar se quiser, amém? Mas eu quero propor a você que nós podemos estabelecer uma meta de evangelismo como essa obrigação diária para essa semana. Como assim? Então vamos lá, você vai acordar e vai agradecer a Deus por 3 coisas boas que você sabe que Ele fez. E isso você vai agradecer para o seu dia, amém? Antes de dormir, você vai agradecer a Deus por 3 coisas boas sobre o seu dia. Tudo bem? Fácil, não é? Ué, mas onde é que está o evangelismo aí? Mas essa parte não é fácil? Acordar de manhã, durante uma semana, acordar de manhã e agradecer por 3 coisas que Deus tenha feito na sua vida, na minha vida. Antes de dormir, agradecer a Deus por 3 coisas boas que Ele tenha feito na minha vida e na sua vida. Ok? Isso é fácil, não é fácil? Aí você fez isso quando acordou e vai fazer quando for dormir. Durante o seu dia, a meta é falar sobre uma dessas 3 coisas para alguém, para 3 pessoas na rua. Porque você vai estar agradecendo por algo que Deus fez. Se você vai agradecer quando acorda por 3 coisas que Deus fez e vai agradecer antes de dormir por 3 coisas que Deus fez, não é possível que dentre essas 3 coisas você não possa falar de uma que é grandiosa para você, para 3 pessoas na rua durante o seu dia. Não é fácil? É fácil, irmãos. É fácil. Ainda que você diga, Senhor, acordou, muito obrigada porque o Senhor é muito bom. Muito obrigada porque o Senhor me ama. Muito obrigada porque o Senhor enviou Jesus. Ué. Dentre essas 3 coisas, escolha uma e fale para 3 pessoas durante o seu dia. Aleluia! Nós já vimos quem, não é? Onde, indo. Então, vamos fazer isso aí. É assim que o apóstolo Paulo disse que o evangelho é poder de Deus. E eu vou dizer para você, o evangelho é poder de Deus através de nós para realizar o encontro entre o perdido e Deus. O evangelho pregado por nós é exatamente poder de Deus para realizar o encontro entre o perdido e Deus. Aleluia! Com quem está a oportunidade de falar para elas? Com você, comigo. Nós falamos para eles a respeito das boas novas e eles viverão desse poder ou nesse poder a vida que há nele. Não se preocupe se ele vai acreditar ou não.
façamos nós a nossa parte. Romanos 1,16, vou encerrar com isso. O Ministério de Música pode me ajudar? Diz assim: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Por quê? Porque o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quer dizer, irmão, que se você prega as boas novas, se você fala do Evangelho, não é da salvação, para as pessoas, poder de Deus vai atuar, vai agir através de você que está falando. O Evangelho é, diga comigo, o Evangelho é a mensagem dos céus para os habitantes da terra, convidando-os para a nova vida, para a mudança de vida, para a salvação. Aleluia. Irmãos, vou dizer uma coisa. O Evangelho transforma o impossível em possível. Qual é a única condição que nós precisamos? Obediência. E o que nós aprendemos? Que nós temos como obedecer porque nós temos fé. E a fé nos faz obedecer. Então que nós possamos obedecer exatamente a grande comissão, a falarmos individualmente ou através das nossas mídias sociais para um número maior de pessoas a respeito desse amor, a respeito da salvação, a respeito das boas novas, a respeito da nova natureza, da nova realidade que só existe em Cristo Jesus. Fale do que aconteceu na sua vida, fale da transformação que está acontecendo na sua vida a partir do momento em que você encontrou a luz e ela veio habitar em você, em que você teve a sua vida transformada e agora a sua vida tem gosto. Aleluia! Você pode se colocar de pé? Vamos agradecer ao Senhor. Estamos só começando, irmãos, a entender e viver